A presidente do Supremo Tribunal Federal autorizou integrantes da equipe que trabalhava com o ministro Teori Zavascki, morto num desastre aéreo na semana passada, a prosseguir com as delações que fazem parte da Lava Jato. Teori era o relator da Lava Jato no Supremo. Vamos ao vivo a Brasília com Giovana Teles. Giovana, boa noite. Os trabalhos continuam, Giovana, mas falta ainda estabelecer quem é o sucessor de Teori na Lava Jato. Comenta-se aí em Brasília insistentemente, talvez alguém dessa segunda turma que ele integrava? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, hoje o que se comentou por aqui é que a tendência seria essa mesmo, de redistribuir o processo e fazer o sorteio entre os integrantes da segunda turma, da qual o ministro Teori Zavascki fazia parte. Também são dessa turma os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli, mas não tem decisão tomada. A ministra Carmen Lúcia ainda está conversando com os ministros sobre a relatoria da Lava Jato. Os assessores e juízes auxiliares do ministro Teori vão manter o cronograma das audiências dos delatores da Odebrecht, que são 77, e começam a fazer essas audiências amanhã. Não deve haver atraso no que tinha sido planejado pelo ministro Teori Zavascki. Nessa fase, eles vão ouvir executivos e ex-executivos da empresa para saber, por exemplo, se o direito de defesa foi respeitado, se os delatores não foram coagidos. Não vão entrar no mérito do que eles contaram ao Ministério Público. William. Giovana, você já foi adiantando para o público o que seria esse horizonte de tempo, afirmando, como você fez há instantes, que provavelmente aquele cronograma estabelecido pelo Teori Zavascki não iria mudar muito. Mas o Procurador-Geral da República fez uma espécie de apelo, pediu que houvesse mais pressa nesses procedimentos. Qual seria, então, o horizonte de tempo? O que aconteceria em que ordem? Olha, William, prazo certo não tem não. Agora, com esse pedido de urgência para que se homologue a delação da Odebrecht, começa uma outra discussão. Deve-se esperar pelo novo relator ou a ministra Carmen Lúcia, que está no plantão do STF durante o recesso, pode tomar alguma decisão a esse respeito e aí sim aceleraria um pouco mais. O entendimento é que esse pedido do Procurador-Geral da República é uma forma de dar legitimidade a alguma eventual decisão da ministra. O que se falou também nos bastidores é que se cogitava a possibilidade de Carmen Lúcia homologar as delações à medida em que elas ficassem prontas, um tipo assim de fatiamento, sem esperar que todas as 77 fiquem prontas, mas também não tem martelo batido nessa questão. A expectativa é que as audiências terminem na segunda semana de fevereiro. William. Obrigado, Giovana. Boa noite para você em Brasília. Mesmo com o sigilo imposto pela Justiça Federal e mesmo contrariando a que a gente conhece como sendo a postura habitual em acidentes aéreos, fontes da aeronáutica disseram a jornalistas em Brasília que o gravador de voz da cabine do avião no qual morreu Teori Zavascki não apontava anormalidades. Nós continuamos ao vivo em Brasília, agora com Letícia de Oliveira. Ela resumiu as informações proporcionadas pela FAB. Letícia, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a aeronáutica confirmou que as gravações, os áudios do gravador do avião foram 100% recuperados. Esse equipamento registra os últimos 30 minutos do voo e aí estão não só a voz do piloto, mas outros sons que podem ajudar a entender como foi o acidente. Esses áudios estão sendo transcritos no laboratório do CENIPA, aqui em Brasília, que é o único especializado nesse tipo de análise na América Latina. Agora, numa primeira avaliação, essas gravações não indicam qualquer anormalidade nos sistemas da aeronave, também não apontam barulho de alarme sonoro, nem pânico por parte do piloto, nem pedido de socorro. O que aparece são conversas do piloto com outros pilotos que voavam na região, há também muitos momentos de silêncio e o som do impacto do avião no mar. Outra parte da investigação está sendo realizada no Rio de Janeiro, onde estão os destroços do avião. Agora, o CENIPA não tem um prazo para encerrar essas investigações e também não vai apontar culpados. O que o CENIPA faz é emitir recomendações
para evitar novos acidentes, William. Obrigado, Letícia. Nós vamos tentar agora colocar para vocês em contexto o que se sabe já com razoável segurança sobre esse acidente. É bom, em primeiro lugar, recapitular um pouco a rota deste avião. Ele veio por regras de voo por instrumento até um fixo chamado Dorlu, ficam ali em cima do Vale do Paraíba, e daqui para cá ele teve autorização para descer e o que ele fez, ele cancelou a regra de instrumento e passou a voar por regras de voo visual. Parece burocrático, mas não é. Há diferenças importantes que vocês vão perceber. Nós assumimos que a trajetória desse avião, uma vez que ele estava sob regras de voo visual, isso depende do que o comandante quiser fazer em boa parte, a última vez que ele foi visto no radar foi mais ou menos nesta posição, aproximadamente 6,5 km da cabeceira de Paraty a 1.100 pés de altura sobre o nível do mar. Isso é compatível com uma descida tranquila. Normalmente o que o pessoal faz quando pousa em Paraty é efetuar essa curva esquerda e se alinhar na reta final, no curso final, na final, como os pilotos costumam dizer. Neste ponto ele foi interrompido pela chuva. E o que sabemos das gravações é que ele fez, então, uma arremetida para o setor eco, setor leste. Isso implica uma arremetida com uma curva pela direita. Não sabemos exatamente, a FAB vai descobrir isso pelos dados da memória interna do GPS desse avião. Nós assumimos que ele fez uma curva fechada pela direita, que todo piloto tem medo dos morros ali. O ano passado bateu um ali naquele morro, exatamente fazendo essa mesma coisa. Apertou essa curva em descida. O ponto da queda, que a gente localizou aqui, 4 quilômetros da cabeceira da pista 28 de Paraty, está numa distância muito grande para a altitude que ele estava. Supõe-se, muito mais do que desorientação espacial, como foi dito hoje ao longo do dia, supõe-se que esse piloto, o Mazinho, o comandante Mazinho, estava fazendo o que se chama na gíria dos pilotos de ciscar. Ciscar é quando o piloto consegue olhar para baixo e ver o que tem ali, mas ele não consegue ver o que vem para frente. O que ele faz? Ele vai descendo o avião vagarosamente, ele vai ciscando, tentando ver o que está lá adiante. Como já dissemos na semana passada, neste ponto da trajetória, este avião deveria estar mais ou menos 200 metros acima. Ele estava ao nível do mar, ele bateu. Ciscar já é perigoso. Ciscar em curva, com baixíssima visibilidade, é pior ainda. Essa trajetória dele foi interrompida pela batida. A gente acha que ele devia estar nessa situação estabilizado. Ele não estava estabilizado de jeito nenhum, mesmo para um pouso visual. O resultado vocês conferem nessas fotos. Elas dizem muito para os investigadores. Percebam que a asa direita dele foi praticamente desintegrada, dada a violência da pancada. A pancada foi tão forte que jogou esse avião capotando para diante. Ele afundou a parte inicial do cockpit. Significa que depois de bater com a asa direita, ele bateu de dorso na água com uma extraordinária violência. A FAB fala em desorientação espacial. Os pilotos com os quais eu conversei falam muito mais em uma aproximação não estabilizada. Este é o termo técnico que levou à perda de controle em voo. A Polícia Federal encontrou irregularidades em pagamentos de 56 milhões realizados pela chapa eleitoral Dilma Temer a 3 gráficas na campanha de 2014. A polícia concluiu que parte do dinheiro foi desviada e que as gráficas não tinham capacidade para prestar o serviço. O relatório vai ser analisado pelo TSE no processo que julga as ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. O presidente Temer não se pronunciou sobre o relatório da PF. Um dos advogados de Dilma, Rousseff, afirmou que todos os serviços foram devidamente prestados e as contas aprovadas pelo TSE. PT e PMDB negam irregularidades. Depois de 11 dias de muita violência, as duas facções que dominam o maior presídio do Rio Grande do Norte estão finalmente separadas. A tropa de choque fez uma revista nos pavilhões, de Alcaçuz. Mais uma noite de cerco policial em Alcaçuz. Dentro e fora da penitenciária, as tropas estão em alerta. Nesta terça-feira, o dia foi de revista. Policiais do batalhão de choque do Grupo de Operações Especiais procuraram armas, munições e drogas. Do alto, o helicóptero deu apoio com homens armados. Do lado de fora, a Força Nacional fazia segurança.
11 dias depois da rebelião que começou em Alcaçuz, essa foi a primeira vez que a polícia fez uma contagem de presos. Uma tentativa do governo para retomar o controle da unidade, onde os detentos continuam soltos nos pavilhões. No começo da tarde, mais contêineres entraram na penitenciária de Alcaçuz. Eles foram usados para terminar uma barreira que separa as duas facções rivais. Os grupos se envolveram numa rebelião que matou pelo menos 26 presos. O governo do Rio Grande do Norte anunciou outras medidas para retomar o controle de Alcaçuz. Vai ser montado um sistema de iluminação na penitenciária. Também será instalado um sistema de câmeras de vídeo e 100 agentes farão a segurança de Alcaçuz. As autoridades não divulgaram um balanço da revista com números de armas ou celulares apreendidos. Apesar de tantas medidas de segurança, a situação ainda é delicada. Bastou a tropa terminar a revista para um fotógrafo flagrar essas imagens. Presos andando com facões e celulares com fones de ouvido. Vamos ao noticiário internacional. O novo presidente americano continua promovendo rapidamente a destruição do que se considerava razoavelmente seguro em termos de política comercial, política energética e comportamento ético também frente à informação. Vamos ao vivo a Nova York com Jorge Pontual. Pontual, falando até uma nota pessoal, o que mais me impressiona no Trump até agora, Pontual, é a medida com a qual ele cria uma própria narrativa, que não necessariamente tem a ver com os fatos. Isto é, evidentemente, muito usado, não só por ele, em campanhas políticas, mas agora ele é o presidente. O que se espera do presidente é que ele tenha um mínimo de respeito pelos fatos. E ele continua criando os fatos. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, é uma característica dos demagogos acreditarem nas suas próprias fantasias. O problema é quando eles chegam ao poder. E aí uma nação inteira, ou grande parte, tem que passar a crer no que o demagogo inventa. Trump disse aos líderes do Congresso que só não venceu no voto popular porque entre 3 e 5 milhões de imigrantes ilegais votaram em Hillary Clinton, fraudando a eleição. Isso é falso, não aconteceu. O próprio presidente da Câmara, Paul Ryan, aliado de Trump, teve que admitir que não é verdade. Mas, posto contra a parede pelos jornalistas, o porta-voz de Trump disse que o presidente americano está convencido de que isso aconteceu mesmo. E ponto final, passou a ser verdade. Trump continuou hoje a anular pouco a pouco o legado de Barack Obama. Ressuscitou 2 oleodutos que o presidente anterior tinha bloqueado por questões ambientais. Ao assinar os decretos, Trump disse: "Eu sou um ambientalista". Segundo o jornal The Washington Post, Trump está furioso porque queria ter feito muito mais para mudar o país logo no primeiro dia de governo, como ele prometeu. Mas tudo que conseguiu até agora tem sido simbólico. Nenhuma mudança radical até o momento. Por isso ele se refugia no que uma assessora dele descreveu como fatos alternativos, em bom português, mentiras, para inflar o ego dele. No fim de semana, Trump disse que 1,5 milhão de pessoas compareceram à posse, quando o número real foi muito menor. Mas amanhã Trump deve assinar mais decretos e aí vai cumprir a promessa eleitoral de deportar e barrar imigrantes mexicanos, muçulmanos. Aí sim, o mundo real começará a ser alterado e as consequências são imprevisíveis, William. Imprevisíveis, concordo, Pontual. Muito obrigado, boa noite para você em Nova York. Comigo já no estúdio aqui, Carlos Alberto Sardenberg, chegando das férias, bem-vindo de volta. É o dia mais difícil voltar das férias, Sardenberg, boa noite. E você já encontra um cenário desses. Eu vou pegar aquelas últimas observações que o Pontual fez. Começam as modificações no mundo real e elas são imprevisíveis. Uma das mais importantes tem a ver com o seu campo de atuação, é justamente comércio exterior e economia internacional. O que Trump já fez é destruidor. É destruidor, porque é um conjunto de atitudes contra o comércio internacional, o comércio livre, o comércio aberto. Isso é ruim para o mundo todo, porque isso não é um fato alternativo, é um fato de verdade. Todos os períodos de crescimento da economia mundial foram períodos de comércio aberto. Não há nenhum período de crescimento que coincida com economias fechadas. Já houve ondas protecionistas no mundo várias vezes. E todas as vezes que houve onda protecionista, houve queda do crescimento e até recessão em determinados lugares. Toda vez que houve crescimento da economia global,
ganho de renda, populações que saem da pobreza, etc., isso foi em período de comércio aberto, que é o que ele está sendo contra. Agora, um forte dogmatismo, particularmente das pessoas que o cercam, tanto em relação à política econômica como à política comercial. Eles acham que o comércio sob protecionismo é que trará prosperidade aos trabalhadores americanos. Pois é, e é outro fato alternativo, porque quando você vê a história da economia, a história dos diversos países que adotaram as políticas protecionistas, o resultado é contrário. Você gera ineficiência, porque a indústria ela acaba produzindo no país, não porque é eficiente, competente, porque ela é protegida pelo governo, com tarifas especiais, incentivos, etc. Então você leva a uma ineficiência da economia, os preços sobem, você tem inflação e perda de competitividade. Vamos ver o que os trabalhadores americanos vão dizer quando tiverem que pagar muito mais caro por produtos que até agora estavam acostumados a comprar barato. E você sabe que, por exemplo, a Associação dos Produtores Rurais dos Estados Unidos está uma fera com a suspensão do Acordo Transpacífico, porque contava aumentar as exportações agrícolas de carne e de soja para todos aqueles países da Ásia. Já apareceu aqui à sua esquerda, na nossa tela, as contas externas, já que estamos falando do resto do mundo, o Brasil não está tão ruim, pelo menos nessa conta. Saíram hoje, William, os resultados da conta externa brasileira. E o déficit é esse aqui, de 23 bilhões, é o menor déficit desde 2007. E esse ajuste foi feito basicamente pelo comércio externo, que deu um superávit de 45 bilhões. Ano passado, por exemplo, esse superávit foi menos de 20 bilhões. Agora, esse ajuste foi feito pelo lado da recessão. Você veja aqui, as exportações caíram, porque o comércio mundial caiu, e as importações caíram quase 20%. Isso o que é? O país está produzindo menos, então demanda menos importação, menos máquinas, etc. O resultado é o seguinte, foi feito um belo ajuste nas contas externas brasileiras, não há mais problema. Foi feito pelo lado ruim, mas o resultado acaba sendo tranquilo para o setor externo. E nós tivemos investimentos externos ainda muito altos, de quase 80 bilhões. Também com o juro que a gente paga uma graça. Como? O juro que a gente paga é uma delícia. Mas aqui é investimento direto, nós estamos falando de investimento em negócios, porque aí o Brasil está barato. O Brasil ficou barato e também o Brasil é uma economia muito grande, tem muitos negócios para fazer. E o outro dado importante é que as reservas são superiores à dívida externa. O que significa, William? Foi feito um ajuste nas contas externas, não teremos crise externa, não vai ter crise do dólar, da moeda e tal. Ou seja, a crise é inteiramente nossa. Fatores internos de dívida pública interna e de inflação. Bem-vindo de volta das férias novamente, Sarenberg. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. O estado de saúde da ex-primeira-dama, Dona Marisa Letícia, é considerado grave e as próximas horas serão decisivas na evolução do quadro. Dona Marisa tinha um aneurisma pequeno no cérebro, é uma veia com malformação, que tinha sido identificado esse aneurisma há 10 anos e vinha sendo acompanhado pelos médicos sem necessidade de cirurgia, mas acabou se rompendo. Ela passou por uma cirurgia hoje à tarde em São Paulo. O ex-presidente Lula ficou ao lado da mulher. Dona Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, está internada na UTI, segundo os médicos, por tempo indeterminado. Ela está sedada e respira com a ajuda de aparelhos. Na tarde desta terça-feira, ela passou por uma cirurgia para estancar uma hemorragia no cérebro. Dona Marisa sofreu um acidente vascular hemorrágico em casa. Ela chegou aqui ao hospital consciente e, segundo o chefe da equipe médica da ex-primeira-dama, a cirurgia foi bem sucedida, mas o quadro é bastante delicado. Por isso, as próximas 24 horas serão decisivas para o futuro dela. O tratamento foi realizado com sucesso. Agora, existe um período de observação nessas próximas horas para uma reavaliação. Como ela chegou, na verdade, consciente ao hospital, ela chegou consciente ao hospital, então esperamos que ela não fique com sequelas. Mas, de novo, isso é o tempo que dirá.